compreender quem a gente é, saber lidar com a sombra de forma honesta, né, sutil, de forma transparente. Isso nos ajuda a não chegar no exagero, nos ajuda a não adoecer, nos ajuda a cumprir o propósito, nos ajuda a ter equilíbrio em casa, na família. Ser vigilante. E óbvio que se a gente percebe que tem alguma coisa que está saindo do controle, a gente está sendo engolido pela sombra, tem que procurar ajuda. Tudo bem, pessoal? Que ótimo ter vocês aqui de novo nesse bate-papo. E eu não sei você, Sérgio, mas eu aqui parece que eu consigo sentir o pessoal. Aliás, eu vi uma frase, eu vou dar crédito ao Celso Portignoli. Ele disse uma coisa, Sérgio, assim, que a nossa energia é transmitida através das lentes. Tanto que ele disse que ele faz alguns exercícios de energização, tudo mais para passar essa mensagem. Como você é um estudioso, você acredita nisso, Sérgio? Acredito. Acredita que a nossa conexão, aquilo que a gente transmite? Acredito. E toda vida que eu estou gravando alguma coisa, mesmo lá na Abrafarma, que a gente vai fazer um vídeo, vai transmitir uma coisa, uma reunião simples, eu me centro ali, me centralizo, né, para transmitir a melhor energia, a melhor, digamos, mensagem, a melhor vibração para as pessoas que estão do outro lado. Acredito, sim. Que bom, que bom. No entanto, essas mensagens que nós estamos aqui passando, às vezes, e na maioria das vezes, é para gerar consciência em você e, em algum sentido, te provocar. E hoje, nesse episódio, eu quero te provocar, Sérgio Mena Barreto. Eu quero te provocar. Eu estava tendo uma conversa com a Camila, que trabalha junto com a gente, e a gente estava trazendo uma conversa mais ou menos assim. Será que Deus, Sérgio, olha para algumas pessoas e dá uma estrela e para outros não? Só tinha 150 estrelas, né? Distribuiu para 150. Será, Sérgio, que eu sou assim porque eu nasci lá no sertão do Ceará? Será que eu sou assim porque eu sou de uma cidade? Será porque assim porque os meus pais... E eu queria te provocar porque há muitas histórias como essa. Histórias, às vezes, que tiram a nossa energia. Histórias que deixam a gente num lugar assim meio que não nasce nada. E aí, Sérgio, é isso mesmo? Vamos falar disso hoje? Vamos. A gente tem tudo o que é necessário pra gente. A gente tem tudo o que é necessário para a experiência que a gente veio passar. Eu tive uma paralisia infantil. E eu fiquei anos numa cama até conseguir... E aquilo atendeu um propósito. Eu fui uma pessoa que eu estava numa casa que não tinha nada para comer, que era uma coisa muito sofrida. Aquilo atendeu um propósito. A gente tem toda a experiência que a gente precisa para passar o que a gente veio passar, para a experiência que a gente veio ter, para a jornada que a gente veio ter. Porque a gente combinou antes. Os aprendizados que a gente ia ter. Então, todas as pedras no caminho, e as facilidades que a gente encontrou, as coisas boas e as coisas ruins, tem um propósito. E elas são certeiras e são perfeitas para mim, para a vida que eu vim ter, para o propósito que eu vim cumprir, para a jornada que eu vim ter. Que fantástico. Então, a gente, em princípio, para começar, não tem que reclamar de nada, não. Se a gente tivesse consciência, que é uma coisa que a gente não tem, porque... Imagine, se a gente tivesse consciência do que a gente veio passar, porque a gente precisa ter um determinado aprendizado e aquilo é doloroso, tem dor naquilo, a gente talvez pudesse refugar, dizer, nossa, mas para que eu vou viver isso, né? Então a gente, graças a Deus, não tem essa consciência, né, dos aprendizados que a gente veio ter.
Mas tudo que a gente tem atende ao propósito e é perfeito para nós. Eu lembrei de um versículo da Bíblia que fala exatamente isso que você falou, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa expressão excelente. Tem um outro entendimento, que é um outro entendimento bíblico, que eu diria que ele é mal interpretado, que é a questão do povo eleito. Né? Entendo. Né? Porque muita gente lá tem, mas você tem um povo eleito de Deus. Na verdade, o povo eleito de Deus somos todos nós. Sim. Todos os que andam no caminho do bem, todos os que acreditam, todos os que têm amor ao próximo, porque todo esse decálogo do que é preciso foi dito lá por Jesus. Sim. Então, mas muita gente interpreta essa história do povo eleito, inclusive com uma questão geográfica, que tem a ver histórica, que está lá na Bíblia também, mas a gente também tem que relativizar um pouco as coisas, né? Para a gente também não ler a pé da letra e achar que sim, tem um povo que é eleito, tem um povo, outro povo não presta, o outro povo é um deseleito e aquele outro povo vai sofrer as agrúrias do mundo. Não é bem assim, tem que olhar com um contexto que aquilo foi cunhado. Né? É que, ouvindo você, Sérgio, falar que todas as coisas cooperam para a minha jornada é muito dolorido, Sérgio. Me perdoa. Porque falar assim, eu estou passando por uma luta. Eu, por exemplo, a minha história, né? Eu com 3 anos, eu tinha uma apendicite suporada. Eu fiquei 40 dias no hospital. Você, Sérgio... Que serviu para alguma coisa para você contou de uma experiência quase morte. Sim. Mas... me parece que a história que eu conto dessas histórias é que fazem a diferença, porque não é tão fácil assim. Não é fácil passar, né? Tá. Mas assim, o que é interessante disso? Você passou por elas, você ressignificou aquela situação que você passou. Que eu não posso mudar elas. Não pode mudar. Você convive com ela. Né? Faz parte do que você é, do pedaço que você é. Né? Eu vou levar para um outro lado. Tá. Muitas pessoas que têm câncer, tem umas pessoas que dizem, eu estou na batalha e na luta contra o câncer. Né? Quando a pessoa falece porque não tem, aquele era muito agressivo, não tinha tratamento, a pessoa perdeu a guerra, perdeu a batalha contra o câncer. E tem muitas pessoas hoje em dia, tem muitos livros sobre isso, muitas abordagens, né, que você não tem que lutar contra o câncer, você tem que trabalhar com ele. Você tem que ser parceiro dele. Uau. O que ele está te ensinando? Porque, na verdade, o câncer em si, essa doença, ela é um sintoma. Hoje, uma parte da medicina, né, alguns pesquisadores entendem como sendo um sintoma. Um sintoma causado por uma origem, causado por um ambiente, por determinados fatores. Mas tem genético, fator ambiental, você tem uma série de coisas, uma desordem emocional também, né? Eu sou da tese de que aquilo que às vezes aparece na carne, na verdade está lá no espírito, né? Isso é o que chama de doença psicossomática? Certo? Também. A feridinha está lá, uma feridinha espiritual. É um negócio que você não resolveu, é um ódio que se transformou, que você ruminou, e você vai trabalhando aquilo e isso se transforma em uma coisa física, por exemplo. Também tem esse sentido. Então, entender o que é que essa situação está me ensinando, né? Isso é uma boa parte do tratamento. Uau. Uma boa parte do tratamento. E hoje, os médicos e os especialistas que são mais uma visão holística, eles sabem que a solução não é a químio, a rádio, cortar o pedaço do corpo, porque vai aparecer em outro local se não tiver resolvido a origem. Então, a ecologia do negócio. E às vezes eu não consigo resolver, porque eu vim passar por aquilo mesmo, né? Te contei uma história, né, de uma pessoa que passou por um problema de saúde e ela foi consultar uma pessoa dessas iluminadas, espiritualistas, né? E ela disse, olha filha, você veio passar isso mesmo, veio passar por isso, né? Você não vai sofrer, você vai jovem, né? Mas você vai ter que
enquanto você estiver aqui, vai ter que aprender com essa jornada, aprender a conviver com isso. Então, a gente tem tudo que é necessário para o nosso aprendizado, para isso que a gente veio passar aqui. Se a gente desenvolver conscientemente, espiritualmente, essa noção do que é aquilo, a gente pode transformar aquilo em outra coisa, né, se a gente quiser. Eu li um livro, Sérgio, já há um tempo, que falava sobre o poder da sombra. Tá. O poder da sombra. E todos nós temos uma sombra, né? Onde tem luz tem sombra. Eu queria caminhar um pouquinho por isso, trazendo, porque ao olhar para as dores, ao olhar para as minhas lutas, e você está sugerindo que eu tenho que abraçar essa dor. Sim. Que eu tenho que me conectar com ela. Assim, o que você, literalmente assim, o que você quer me ensinar? Sim. Um divórcio, vamos citar algumas coisas. Um divórcio, uma demissão. Uma tragédia familiar, muitas vezes, né? Uma perda gravíssima. Né? E eu sinto, e eu já vou devolver para você, e depois a gente entra no poder da sombra, que algumas pessoas, alguns de nós, né, vamos nos incluir, eu mesmo já tive esse momento, algumas pessoas elas tendem a pegar esse problema e talvez não utilizar ele para um lado bom, mas deixar ele como se fosse um filho mimado. Um filho mimado, né? Eu tenho lá umas crianças lá em casa e às vezes eu sinto que a gente vai por um caminho... O que é um filho mimado? É um filho que faz birra, é um filho, mas eu dou tudo a ele e ponho a culpa nele. Então, eu não saio de casa, meu filho é mimado. Eu não faço isso, meu filho é mimado. Não vou num show, filho mimado. Né? E o filho mimado... E aí eu tenho, às vezes também, é um outro lado, um problema de estimação, onde eu ponho toda a culpa nele. É verdade. Estou devolvendo a bola para você. É verdade, isso acontece muito, né? Eu diria que isso chega a ser até um distúrbio, né? Psicológico. Eu li um outro livro também, que é uma coisa que eu acredito, que é a doença como símbolo. Uma pessoa desenvolve uma doença porque aquilo, a pessoa se sente, não se sente, digamos assim, cuidada o suficiente, não se sente acarinhada o suficiente, não é o centro das atenções. E a pessoa desenvolve uma doença. Ela vira uma vítima. E a vítima tem atenção, né, Sérgio? Exatamente. Aí ela tem toda a atenção que ela não teria numa situação normal. Né? Então, assim, saber lidar com a sombra é muito importante. Né? Porque não saber pode nos trazer consequências físicas e consequências digamos assim, de resultados ruins muito grandes. Porque assim, às vezes a gente quer esconder a sombra, mas as outras pessoas elas veem, percebem a nossa sombra. Né? E essa sombra mal disfarçada é o que faz com que as pessoas sejam demitidas, que as pessoas que a gente queira não conviver com aquela pessoa que tem aquela sombra que não faz bem para o meu ambiente. Se eu puder, eu não vou conviver com certas pessoas que têm uma energia que, para mim, é uma energia que não é legal, né? E que vai reduzir a minha vibração. Não quero. Se eu puder evitar, eu vou evitar. Né? Então, saber trabalhar com essa sombra, com esse mimo que você tem, é muito importante. Que a pessoa tem é muito importante. Aí, você pode fazer terapia, aí você pode fazer meditação, aí você pode desenvolver uma consciência espiritual sobre isso, né? Você... mergulhar dentro de você mesmo. Você tem um monte de técnica que você pode fazer, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que não é a psicologia meio que olha assim de lado, mas constelações familiares. Às vezes a gente vê uma determinada situação que é uma reprodução de uma situação mal resolvida de um antepassado, e que aquilo está lá latente, é uma sombra, que vai aparecer de novo. E se não for tratado, vai aparecer na outra geração. Né? E, por exemplo, o processo da constelação familiar joga luz sobre isso. Para que você consiga se conciliar, né, com aquela situação do passado, ou com o seu antepassado, que às vezes foi excluído, né, foi ignorado, foi apedrejado. Você se concilia com isso. E aí isso deixa de ser um problema. Fantástico. Isso não aparece. Né? Às vezes a gente vê o filho, o neto
reproduzindo de geração em geração. De geração em geração. Né? É uma coisa tão interessante, né? Porque a sombra, né? A sombra que a gente quis esconder, né? E que a gente, na verdade, tem que saber lidar com ela. E a metáfora que você falando eu trago aqui são bolas na piscina. Você já tentou esconder uma bola na piscina? É difícil. Você pega ela, você joga ela embaixo, e na hora que você solta, ela vem e bate em Agora, você. assim, a sombra não vamos definir a sombra. Sim. Né? A sombra não é o seu medo. Não é o medo. Não é o meu medo. A sombra não é o medo do preconceito que a sociedade tem comigo para um determinado aspecto da minha vida. Sim. A sombra não é isso. A sombra seria... Na verdade, se eu estiver muito bem comigo mesmo, com o que eu sou, isso é resolvível. Isso é resolvível. A sombra seria as fraquezas. As nossas fraquezas, o menos consciente que a gente tem. Para o tanto de luz que a gente tem um tanto de sombra que nos compensa, né? Senão nós seríamos loucos, senão nós seríamos totalmente esquizofrênicos, né? Então, se eu digo que eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu também tenho um tanto de introversão que me compensa, né? Se eu digo que eu sou uma pessoa muito animada, eu sou uma pessoa solar, eu tenho um tanto de escuridão que me compensa e que é esse equilíbrio, entender essa dinâmica que faz com que eu seja uma pessoa sã, uma pessoa saudável, que eu não vá explodir ante o primeiro problema, né? Que eu vá entender, que eu vá conseguir me empatizar com o outro, né? Calçar o sapato do outro, que é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Toda vida que acontece uma situação comigo que assim, parece ser uma situação descontrolada, parece que a pessoa está descontrolada, eu olho para ela e tento entender o lado dela. Mas, o que ela está passando? Imagino o que ela está passando para ela estar com aquela reação ali, né? Então, eu estou vendo a sombra dela naquele momento, né? Eu não preciso matar a sombra dela, ela tem que aprender a lidar com aquilo, mas acontece, às vezes a gente tem que simpatizar com isso, a gente tem que calçar o sapato do outro, né? Senão vai sair matando todo mundo, vai sair, né? Aconteceu recentemente na sociedade brasileira, se dividiu muito, né? Eu sou A ou eu sou B, né? Eu penso como A ou eu penso como B. Você pensar como A, você pensar como B, tem toda uma história ali por trás, né? Tem toda uma vivência ali por trás, tem toda uma narrativa. Uma narrativa. Não é assim que está se falando. Mas não é tão dicotômico assim, né? Então a gente tem que entender isso para não virar uma batalha. Pegando o que você falou aí, então você está querendo dizer que conforme a minha luz, eu vou ter minha sombra. Só que as pessoas tendem a esconder a sombra ou esconder aquilo, e aí vem talvez os distúrbios, né? Então, por exemplo, comendo muito, mentindo, criando, você já falou isso alguma vez, sobre criando vidas editadas. Sim. Fala um pouco sobre isso, Sérgio, porque nós somos um ser integral, né? Nós somos completos, então. Então, se eu vou negar essas oportunidades de melhoria que eu tenho, né? Vamos entrar num campo aí. Né? Bora! Uma vez eu estava participei de uma formação de um programa aí, e no meio da formação tinha uma senhora muito... Era um treinamento? Era um treinamento. É que eu sei que você é um treinador. Era uma formação, eu estava como aluno nesse dia. Você estava como aluno. Aí tinha uma senhora que ela era muito gorda, né? Ela bem gorda e tal. E ela se deu conta, no meio do treinamento, que ela desenvolveu a compulsão por comida e todo aquele peso e todo aquele tamanho, porque ela vivia uma relação de muito ciúme, uma relação tóxica de muito ciúme. O marido desconfiava dela para tudo, era uma briga, a relação era uma briga sem fim. E a maneira que o corpo dela encontrou de dizer para o marido dela:
não fica brigando comigo, não sinta mais ciúme para mim, eu vou me transformar quase numa coisa disforme, que nenhuma outra pessoa vai se interessar por mim. Nossa, Sérgio. É muito louco isso, né? Uau, muito! Mas isso é verdade, isso acontece, né? Essa relação que às vezes a gente desenvolve, esse trabalho ruim com a sombra que a gente tem, leva a gente encontrar soluções, às vezes são soluções corporais, às vezes são soluções de comportamento, então, que vão tentar para manter a relação, para manter aquela relação de domínio que alguém tem e que eu estou nela, né? E uma outra situação que eu vi também, que isso tudo se trata com neurolinguística, né? Você tem uma série de abordagens para fazer, né? Uma pessoa, ele chegou lá e o relato que ele fez é que ele não conseguia tocar em ninguém. Se ele estivesse no ônibus e sentasse a pessoa, encostasse o braço dele, ele começava a passar mal. Oi. Né? E aí o treinador, por sinal, um homem muito conhecido no Brasil, ele começou a explorar. Mas como assim? E você não é casado? Você não tem filho? Sim, tenho filho, mas eu não toco na minha esposa, eu não toco na minha mulher. E aí foi explorando aquilo, fez um processozinho de retorno até a época da infância, né? E ele percebeu que era o complexo de Édipo no final, né? Ele tinha raiva do pai, o complexo de Édipo mesmo, né? Porque o pai, a relação com a mãe, etc. Então ele desenvolveu aquele desespero, que ele não conseguia, ele tinha ódio da mãe, né? Porque o pai era casado com a mãe e tinha aquela relação ali, ele desenvolveu um trauminha ali. Então ele passou a ter aquele problema com todas as pessoas, né? Sentia nojo, assim, encostasse nas pessoas. Olha a que ponto a mente humana, né, pode chegar. Estou dando exemplos exagerados. Como foi resolvido isso? O treinador chamou 20 mulheres da plateia, ressignificou aquilo na cabeça dele, refez o filminho, eles vão dar um abraço, e 20 mulheres foram dar um abraço nele, né? No outro dia, Marcelo, ele era outra pessoa andando no meio da plateia, falando com as pessoas. Ele era uma pessoa que no primeiro dia, no primeiro segundo, estava todo no canto, ninguém, uma pessoa soturna, assim. No outro dia era outra pessoa, como se tivesse tirado um peso gigante das costas dele. Estou usando exemplos exagerados, extremados, né, para chegar no meio, para dizer que compreender quem a gente é, saber lidar com a sombra de forma honesta, né, sutil, né, de forma transparente, isso nos ajuda a não chegar no exagero, nos ajuda a não adoecer, nos ajuda a cumprir o propósito, nos ajuda a ter equilíbrio em casa, na família. Ser vigilante, né? E óbvio que se a gente percebe que tem alguma coisa que está saindo do controle, a gente está sendo engolido pela sombra, tem que procurar ajuda. Senão vai se transformar numa situação extrema como essa que eu estava te contando aqui. E duas coisas eu me chamo a atenção. Primeiro, como que nós estamos interconectados, inclusive com outras eras que você contou. Sim. E o segundo ponto que me chama a atenção, Sérgio, é como que isso, e eu sei que você gosta de falar disso também, como que isso interfere na minha identidade, na minha postura, quem sou eu, de onde eu vim. Num dos livros que eu escrevi, o Top 5, a gente tem um ponto lá, a primeira competência... Esse eu não li ainda, Sérgio. Você não leu? Esse eu ainda não li. A primeira competência é assumir o controle. Assumir o controle. A gente tem a tendência de colocar a culpa e assumir o que os nossos antepassados queriam que a gente fosse, né? Eu quero que você seja médico. Eu quero que você seja engenheiro. Eu quero que você vá por esse caminho. E às vezes, né, por uma questão de não ter consciência pessoal, não ter ideia do propósito, não ter ideia que a jornada individual... São 3 filhos, bicho, mas os 3 filhos vieram fazer coisas diferentes aqui, vieram ter jornadas diferentes, não pode ser a mesma coisa, né? Por isso que quando me perguntaram na entrevista, quem é um homem, uma pessoa que você admira? Não tem, porque cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa, eu não posso ser outra pessoa, eu tenho que ser eu, que eu vim viver, né? Então é a minha jornada individual.
mesmo sendo a mesma família, criado pelas mesmas pessoas. Eu chamo esse fenômeno de entender isso, não deixar a vida levar, não deixar se transformar numa coisa que você não quer, em assumir o controle. Assumir o controle. Fantástico. Né? É o contrário da música do cantor famoso, deixa a vida me levar. É o contrário. Eu não... Assim, a aleatoriedade existe? Existe. Mas o propósito, a jornada que você veio viver, se você tem consciência disso, você vai viver aquela jornada. Nada vai te afastar dela. Né? E ela é diferente da jornada do seu irmão. E ela é diferente da jornada da sua irmã. É assumir o controle. Quando você assume o controle do que você é, do que você vai ser, se tiver certo, claro, você vai tropeçar, vai errar, vai fazer um monte de coisa. Mas se aquilo tiver realmente, se você tiver calmo, aquilo foi ecológico para você, aquilo fizer sentido para o seu coração, vai em frente. Porque é aquilo que você veio fazer. Uau. Vai ter tropeço, vai ter pedra, vai ter porrada. Mas você tem vai ter coisa boa, vai ter soluções mágicas, vai ter apoio do universo. Porque se eu estou indo na minha jornada, eu recebo todos os recursos necessários. Agradecido. É aquilo que a gente vê na outra, né? Você tem tudo aquilo que você precisa para ter a experiência que você vê. Tudo aquilo te cai bem, você vai receber. Se a gente consegue entender isso, seguindo essa jornada, e assumir o controle, esse é um passo assim extraordinário que a gente deu. Né? E que não importa o que vai acontecer depois, a gente vai estar no caminho. Onde entra o livre-arbítrio nesse negócio? Entra. O livre-arbítrio entra em... O livre-arbítrio é justamente eu não seguir o que programaram para mim. O livre-arbítrio é justamente ter essa consciência. Né? E o livre-arbítrio inclui errar também. Inclui eu fazer coisas que eu achava que era certo e não deu certo. Né? E eu aprendi com elas para não tropeçar naquele erro de novo. Né? E eu vou colher aquilo que eu plantei. É a causa e efeito. Né? É o movimento de ir e vir. Nesse episódio... Já acabou o tempo? Nós começamos... Foi fantástico. Nesse episódio nós começamos falando que... Você tem tudo o que precisa. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Não reclame do que Não reclame, agradeça. Agradeça a sua jornada. Lifelong learner. O Sérgio não falou essa frase, mas é a frase que ele usa muito. Observe as coisas com aprendizado. Nós falamos também sobre sombra, sobre esses desafios que você tem. E abrace isso, porque senão é igual prova, né, Sérgio? Vai vir de novo para você e você não vai passar de ano. Porque você não aprendeu quando veio. Eu vi você falar isso numa palestra. Tipo assim, enquanto você não fazer a prova vai repetir de ano. Não repita de ano. Abraça isso. Se você não tiver uma autoconsciência, existem mentores, como é o caso do Sérgio, existem os cursos, que inclusive em breve nós vamos falar disso, né? Vai ter novidade. Vai ter uma novidade isso. Mas olha a tua jornada com amor, agradecido. Não dá, porque existe caos, tem coisa que vai acontecer, inclusive nós estamos vivendo um momento, o pneu vai furar, mas ressignifica tudo isso, né, Sérgio? Palavras finais suas, Sérgio. Que palavra, que mensagem... Alguém pode muito bem pensar, você está falando é muito bonitinho, né, para quem tá aí estudou em colégio de particular, nasceu numa vida boa... Mas eu conheço muitas pessoas simples, né? Muitas pessoas que não tiveram estudo, muitas pessoas... Isso não é um pensamento sofisticado. Isso é uma consciência do que você é como um ser espiritual que está tendo uma experiência terrena, né? Eu tinha uma avó, eu tive duas vós incríveis, assim, duas vós que eram... Sábias. Muito analfabetas, quase analfabetas, mas muito sábias e muito poderosas. Uau! Tinha uma avó católica, sim, que benzia, fazia benzimento e curava. Criança à beira da morte, salvava a criança, benzia animal, benzia tudo. Católica fervorosa. Mas ela disse, eu tenho um negócio dentro de mim, um poder dentro de mim que eu não sei o que é e que eu tenho que fazer. Fala o nome dela, Sérgio, pra gente honrar. Maria. Vovó Maria. Morreu aos 102 anos. É dela que eu busquei minha meta. 104?
Eu sempre falo, meu pai está com 83, olha, Beto, só tem que seguir, tem que não enxergar a sua mãe. Olha que a avó Maria. E eu tinha uma outra avó, Francisca, o pessoal chamava de Fransquinha, pobre, muito pobre, mas que ela era o farol da comunidade. Nossa. Ela dava tudo que ela tinha. Ela tinha um quintal cheio de frutas, e aí alguém batia. Eu passava as férias lá, Dona Fransquinha, não foi assim ter uma fruta não, que eu não tenho nada para comer em casa. Entra ali, meu filho, tira uma bacia, deixa um pouco para mim, mas leva o que você puder, né? E minha avó era um farol da comunidade, alguém que não tinha quase nada, mas que dava quase tudo, e era porque rica. ela não tinha, e era rica. Não tinha muito estudo, mas era de uma sabedoria, de dar uma palavra, de estar contente com o que ela tinha. Abundante. Né? E assim, e foi com essas vozes aí que eu aprendi, né, a dizer, uau, assim, eu tenho que ser isso não é o berço, não é onde você está, não é o que você fez, é entender que aquilo que você tem é aquilo que te ensinou e aquilo que te dá felicidade, mesmo você não tendo recursos, mesmo você tendo recursos, né, é entender isso. Eu acho que isso já é uma coisa que nos permite, né, ir adiante com muita tranquilidade, digamos assim. Eu tenho para encerrar, uma pessoa que trabalha muito próxima de mim, que ela tem muita essa noção, mora num local ruim, na periferia, né, batalhadora, né, e assim, mas ela é aquela pessoa que está sempre, não, eu estou construindo meu futuro, eu estou construindo a minha jornada, estou satisfeita com o que eu sou, né? E tô seguindo adiante, né? Então ter essa sensação e se sentir bem consigo mesmo, né? Estar pendurado dentro de si, né? Estar atendendo ao propósito. Não precisa se comparar com a vida de ninguém, porque cada uma a nossa jornada é individual, né? É o que importa saber. Que bom. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você compartilhar, obrigado por você mandar esse episódio para outras pessoas e que você possa cada vez mais valorizar a sua jornada. Um grande abraço a todos. Tchau.